Que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 26 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, e você pode acompanhar este programa de hoje, daqui a pouco editado em podcast, e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Para começar as informações de hoje, sexta-feira, dia 26 de maio, com tempo chuvoso. Campos amanheceu com tempo nublado, chuvoso, e deve seguir assim ao longo desta sexta-feira. A máxima prevista é de 26 graus, mínima de 19, e agora faz 21 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, condições parcialmente nubladas, com a aparição do sol também no decorrer do período. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves da bancada, temos o prazer de receber aqui o Fábio Ribeiro, hoje secretário de Obras e Infraestrutura do município de Campos. Fábio vem para bater um papo com a gente sobre as obras no município como um todo, né? Que estão na sua pasta, claro. A atualização das obras também aqui do DIC, que é uma parceria com o governo do estado, da 28 de março e de mais Felipe Web, mais 103 ruas, são 103 no total. Não é isso, Fábio? E também a obra do Parque Saraiva, que é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos aqui dessa entrevista no que diz respeito à questão de obras, principalmente com o sacrifício daquela população lá ao longo desses últimos anos. Vamos falar também sobre novas intervenções estruturais para Campos e, por fim, para não dizer que falamos de flores, a pacificação na política de Campos, né, articulada lá por cima, desde o vice-prefeito, né, também envolvido com a agricultura e com a saúde, e hoje vice-prefeito de Campos, doutor Frederico Paes, além de, claro, evidente, sendo articulado aí pelo próprio Vladimir, o presidente da Assembleia, né, o Rodrigo Bacelar, e o governador Cláudio Castro. Para a gente continuar nessa linha, ainda o Fábio comenta sobre as críticas que tem sofrido lá na Câmara Municipal. Então a gente vai abordar todos esses assuntos aqui hoje. Aliás, tem sido lembrado bastante lá, né, Rodrigo? Nas coberturas aqui dos bastidores que o Rodrigo faz, né? O Rodrigo chega aqui e fala: Fábio foi lembrado lá na Câmara hoje. Será que estou com saudade de você? A gente comenta sobre tudo isso daqui a pouco aqui no Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. O Fábio Ribeiro foi vereador e está afastado para ser secretário, só para concluir aqui o raciocínio, e foi presidente da casa, né? Então, por isso que eu falei sobre a questão da sentindo falta. O apoio também de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora, com um aplicativo exclusivo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode baixar o aplicativo hoje e acompanhar todos os resultados de exames, o histórico também de todos os exames que você já fez e muito mais.
Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. São 7h14 em Campos. Manchetes do portal folha1.com.br. PM recupera 72 bois que foram furtados e avaliados em R$400 mil na Baixada. A ação foi feita pela Patrulha Rural e o proprietário acionou a polícia dizendo que o furto foi realizado por um ex-funcionário que foi detido. Ainda no portal folha1.com.br, do apoio do PL ao flerte com o PP, Vladimir constrói sua reeleição. O prefeito aproveitou viagem para também articular, né, o de olho em 2024. LDO apresentada na Câmara prevê 2,7 bilhões para 2024. Homem de 50 anos morre em acidente na Avenida Alberto Torres, em Campos. Vice-prefeito de São Francisco sofre acidente de carro em Macaé e sai ileso. Corpo de mulher é encontrado à margem de valão em Fazendinha. CDL realiza o dia livre de impostos em Campos. Perdoe aqui a crise de tosse, o ar condicionado resseca, e quanto mais você tenta não tossir, pior fica, né? Bom, são essas algumas das manchetes que estão em destaque lá no portal folha1.com.br. No programa de hoje, 7. Deixa eu trazer o bom dia do Fábio Ribeiro, hoje secretário de Obras e Infraestrutura do município de Campos. Fábio, bom dia. Bem-vindo, desculpa aqui a crise de tosse, mas obrigado aí pela sua presença, como sempre. Eu já perdi a conta, acho que se for a sexta, aí você vai ter que cantar ou tocar como é na terceira, o convidado tem direito à música, né? Então tem o inverso. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigo Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, meu amigo Edinho, né? Beto. Bom dia a todos os amigos da Folha FM, prazer em estar com vocês aqui. Agradecer a Deus por mais um dia e a Nossa Senhora por estar sempre passando à frente e abrindo todas as portas e caminhos. Eu sei muito bem o que é isso, Cláudio. A gente tem sinusite, então a gente sabe o que é, né, essa... Rapaz, eu não tenho sinusite, graças a Deus. Meus filhos até fizeram tratamento, mas assim, o ar resseca. Se você tiver com a garganta inflamada, como eu estou, acaba, no momento, você não aguenta, né? Então, ó, enche os olhos de água, a gente fica vermelho, que você tenta não tossir. Quanto mais você segura, é pior. Não, é verdade. Mas essa ejaculatória aí de Nossa Senhora, acho que eu posso chamar de ejaculatória, não posso? Nossa Senhora passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. É isso aí, pisa na cabeça da serpente. Tem música, tem tudo. Luz sagrada seja a minha luz. Isso aí. Então, quer dizer, acho que a gente tem que ter Deus, né, acima de tudo. Então, eu agradeço muito. A gente estava conversando aqui. Uhum. Nós temos hoje, eu sou mais ou menos a sua idade, eu tenho 55 anos, você deve ter 52, 53. Eu sou bem mais novo, né? Eu tenho 52. Já está falando aqui, então a gente. Mas, ó, eu não nós já passamos de 50 anos, de meio século, então a gente já viveu muito, né? Então, nós estamos descendo a escada, velho. Então a gente aprende que sem Deus a gente não consegue nada. Então eu faço questão, né, de agradecer em todos os lugares que eu estou, agradecer a Deus e agradecer a Nossa Senhora, que tem um papel muito importante. Eu e minha família, nós somos devotos de Nossa Senhora do Rosário, né? E até eu tive a oportunidade, até começando, vou fazer o contrário aqui que o Rodrigo combinou comigo. Não, vai lá, fica à vontade. Até eu tive a oportunidade de construir uma casa lá em Lagoa de Cima, 5 anos construindo, e tive a oportunidade de fazer uma capela, de construir uma capela, e eu construí em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Então isso é uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, não é? E todos os dias,
porque a vida da gente não é fácil, né? Você que se predispõe, vocês também aqui são, de uma certa forma, são homem público. Então a nossa vida fica muito exposta, né? E aí a gente tem que ter uma coisa maior, né? E eu aprendi que sem Deus a gente não é nada. E tudo que Deus traz pra gente, traz porque é a vontade dele. Então, às vezes, não é a vontade nossa, né? Mas isso aí a gente fica resignado. Então, é uma coisa que eu tenho que agradecer, ejaculatória que você fala. Já fui até criticado, já começando pela Câmara, né? Na Câmara, em falar isso, às vezes não. Alguns colegas vereadores até duvidaram da minha fé em alguns momentos, entendeu? Então, a gente que passa por isso tudo, então a gente tem que ser muito grato a ele, porque ele vem mostrando o caminho. Então, é muito difícil, ô Cláudio, Rodrigo, Beto, a gente construir uma vida, né, com um nome, com credibilidade, né? E as pessoas querem atacar a gente, destruir essa vida em 5 segundos, 30 segundos, né? Que seja 10 minutos. Então é muito difícil. A gente, na vida pública, a gente tem que estar sempre pensando realmente, estar com Deus. Eu acho que quem está na vida pública, né, aí já tem que estar pensando no próximo. Não é isso? Você tá na vida pública, você é político para fazer o bem comum. Não tem outra maneira. Se a pessoa não pensa no bem comum, na verdade, ele pensa em interesse próprio. Né? Então a gente tem que ter essa resignação. Então eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora todos os dias. Desculpa aí essa introdução, né? Mas o Rodrigo ele me futucou na questão da Câmara. Vontade, E realmente, Rodrigo, eu acho que o pessoal, vamos entrar nesse assunto mesmo, o pessoal tem saudade de mim mesmo, não tem como. Né? A gente tem muita coisa por fazer, Campos é muito grande, estou na Secretaria de Obra. Muita obra por ser feita, né? Por mais que o prefeito Vladimir Garotinho, ele foi, para mim, foi preciso nos 2 primeiros anos, tomou as iniciativas, as ações necessárias para sanear financeiramente o nosso município, né? Não foram medidas simpáticas, não é? A gente pode até conversar aqui sobre a questão do Código Tributário, que deu até a questão, né, política, foi a primeira desavença política, rompimento político, vamos dizer assim, com um determinado grupo, mas graças a Deus, né, está provando que ele está no caminho certo, porque hoje o município recuperou o poder de investimento. Então, o que é isso? Ele está gerando não só qualidade de vida através das suas obras, através das suas ações, que não são só obras estruturais, não é só a questão de pedra, cimento e ferro, são questões de ações também do município, que hoje a municipalidade entrega serviço de melhor qualidade para a população. Está ideal? Não está, mas a gente está buscando essa questão do ideal. Então, e aquelas medidas lá de trás, ao qual eu fiz parte, né, e aí vem a questão do sentido de grupo, não é? Quando o prefeito Vladimir Garotinho, em dezembro de 2019, ele me convidou, não me convidou para ser candidato a vereador, ele me convidou para ser presidente da Câmara, diferente. Por quê? Porque sabia do desafio, ele sabia da dificuldade que nós teríamos de realmente, das medidas, porque são medidas antipáticas, e aí ele me chamou, não porque eu tenho os olhos azuis ou verdes, que eu não tenho, mas por causa da experiência, por causa do grupo, do sentido de grupo que a gente tem. Então, quer dizer, é questão, né, é confiança, mas é questão de grupo. Então a gente entrou com uma tarefa. E hoje a gente vê que essa missão, entre aspas, foi bem sucedida, porque nós temos hoje, não é, uma capacidade de investimento, repito, que é uma capacidade, vamos dizer assim, confortável para o município. Vamos fazer um exercício aí há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, em que o município não pagou nem a folha do 13º, nem o salário de dezembro, né, dos seus funcionários. Então hoje a gente tem uma parceria, eu acho, muito boa. A gente tem que agradecer muito ao governador Cláudio Castro, que realmente, né, foi um grande parceiro do nosso município. Não vou falar nem do governo Vladimir Garotinho, vou falar do nosso município. Ele com o seu aporte,
financeiro e suporte também político, fez com que o nosso município também conseguisse essa capacidade de investimento. Então, o Cláudio falou aqui, né, no Parque Saraiva, um bairro legal, mas eu posso falar Parque Saraiva, Vila dos Pescadores, Parque Rio Branco, Parque Bela Vista. São 4 bairros legais hoje custeados pelo Estado. Então, quer dizer, são obras que chegam a 200 milhões de reais que o Estado está aportando aqui no nosso município. E isso transfere a questão da qualidade de vida do cidadão campista. Não é? Você falou muito bem, Cláudio, sobre o sofrimento do morador do Parque Saraiva. Né? Nós estivemos no sábado visitando a obra junto com o prefeito Vladimir Garotinho, né? E essa semana começaram já a asfaltar algumas ruas, né, do Parque Saraiva. Então a gente vê o sofrimento. É lógico que teve ali problemas estruturais, com a questão do esgoto, que teve que ter uma parceria com a Água do Paraíba. Então tudo isso, né, demorou muito, né, a retomada daquela obra, mas eu queria aqui falar a questão da postura do prefeito primeiro em tomar a decisão, e também uma grande qualidade que eu acho que todo mundo, até a oposição, sabe que ele tem, que é de articulação, que é de envolvimento, né? Essa semana ele foi a Brasília, foi ao Rio de Janeiro buscar novas parcerias, porque o município não pode parar. Então, quando eu comecei nesse lado, Rodrigo, porque eu acho que maior do que a saudade que os meus colegas sentem de mim e falam de mim, não é? Aí é lógico, querem me chamar para a briga, eu não vou para a briga, porque eu acho que o município de Campos é mais do que isso. Não é? O município de Campos precisa de paz, e essa paz veio, não é? Com a questão da pacificação. Eu acho que foi um momento também de amadurecimento aí de todos os atores, não é? Do Rodrigo Bacelar, junto com o Vladimir Garotinho, com a interferência bastante, vamos dizer assim, visível do Cláudio Castro. Então aquilo ali foi... Não, o governador teve essa função de mediador. Então, quer dizer, e o nosso município deslanchou, não é isso? Então a gente vê, quando eu falo isso, vocês, não é? Hoje, a obra do DIC, que foi uma emergência, quem está por trás da obra do DIC? O Estado, não é? Então, nas grandes obras, a gente vê a parceria do Estado nitidamente, nos nossos planejamentos, vão começar a falar aqui sobre as obras estruturais. Hoje... O homem abriu a metralhadora hoje. Toda vez que eu tiver essa crise de... Desculpa, Rodrigo. Estou te ajudando. Não, muito. Toda vez que eu tiver essa crise de tosse assim, Fábio, me ajuda aí. Estou te ajudando. Então, depois você vai tomar um café. Aqui não, café não. Aquele frango molipado que você ficou de fazer para mim há muito tempo lá. Pois ficou mesmo, não foi? Agora você está ali perto de casa ali. Olha só. Então, qualquer um te convidar para o almoço ali. Tem um fogão a lenha bom lá. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, que ele está ali quietinho, só olhando. Né? Rodrigo, bom dia. Bem-vindo, hein? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Beto, aqui na técnica, né? Em especial o nosso entrevistado aqui. Bom dia a você que acompanha a gente no 98,3, pelas ondas do rádio, passando pela nossa cidade, pelas rodovias que cortam aqui, a BR-101, BR-356, sintonizou o rádio, fica com a gente. Também meu abraço especial a todo mundo aqui da região, dos municípios vizinhos, São João da Barra, São Fidélis, São Francisco, Cardoso, todo mundo recebendo aí o nosso sinal também. E você que acompanha a gente pelas redes sociais, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente tinha batido um papo, né? E na pauta do programa, acho que hoje a gente tinha deixado a câmera pro final. Mas aí, já que o Fábio deu uma invertida, né? Porque ele falou, até pelo agradecimento que ele fez a Deus, a Nossa Senhora, ele, né, acabou entrando nesse assunto. E aí a gente não tem como não falar de aproveitar esse gancho para continuar falando um pouco da Câmara, até para contextualizar para quem está chegando. Claro que em outros momentos da nossa entrevista a gente vai falar sobre isso, né? A gente acompanhou na Câmara nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, uma Câmara bastante tumultuada, né? Por conta de questões de disputas eleitorais naquele momento para a presidência da casa, né? E aí a gente não vai ficar aqui relembrando isso o tempo todo, mas isso é uma coisa que é relembrada com muita frequência lá na Câmara, alguns posicionamentos que o Fábio adotou enquanto presidente, né? E que a gente sente que existe uma mágoa por parte de alguns vereadores
que lá estão, né, que falam que o Fábio queria caçar eles e que não jogava na bola, que cortava o microfone. E são muitas as situações que o Fábio é lembrado lá, né, na questão de cumprimento de regimento. Falar porque o presidente anterior não cumpriu o regimento, que aqui agora a Câmara tem voz, não é puxadinho da prefeitura. Então, muitas vezes o Fábio é lembrado, não só enquanto ele esteve à frente da presidência da casa, né, e por tudo que aconteceu, por toda a polêmica que aconteceu, mas também por as pessoas meio que dizerem que o Fábio, a gente sabe, é um homem de confiança de Vladimir. Isso não foi à toa que ele chegou à presidência da casa, né, e tinha o interesse, inclusive, né, do Fábio permanecer presidente da casa. Foi onde deu onde tudo desandou lá, vamos dizer assim, né, e acabou dando a vitória ao grupo de oposição que lá hoje está, e não é mais maioria na casa, o que incomoda também muito eles, né? Eles volta e meia tocam nesse assunto do fato de hoje eles não serem mais, ou seja, aí a gente percebe que quando foi a bancada encolheu. Né, quando foi para eles se tornarem maioria, tudo bem, mas agora que eles perderam a maioria, aí já é como se não tivesse sido uma coisa muito legal, mas é o jogo político. A gente sabe que a pacificação, ela passa por uma coisa muito maior, né, que vem lá de cima. Não é à toa que ontem o Vladimir teve um encontro, anteontem ele teve um encontro em Brasília com o próprio Altineu Cortes, com o próprio Cláudio Castro, participando dessa reunião de cúpula do PL, onde foi reforçado então o apoio, e não foi nenhuma coisa noticiada pelo Vladimir, foi até outros jornais do Rio de Janeiro, né, como a Berenice Seara do Extra, que noticiou, né, que o Vladimir está tendo então esse aval do PL para poder a sua reeleição. A gente sabe que o PL é o partido de Rodrigo Bacelar, é o partido do Cláudio Castro, por mais que a gente saiba que o PL hoje vive um momento complicado dentro do estado do Rio de Janeiro, às vezes de incerteza, desde a eleição da Assembleia Legislativa, quando o PL lançou 2 candidatos, depois retirou a candidatura do Jair Bittencourt, mas começou essa corrida eleitoral, sim, pela formação de partidos para 2024. Né? E o salve-se quem puder. Então, outra coisa também que acontece muito na Câmara, que a gente tem presenciado com mais frequência, é que quando a disputa é por espaço político, a pacificação ela não se suporta, ela não se sustenta. Mas o que ficou bem claro lá no começo é que a pacificação é para a administração. Sim, para governabilidade. Para governabilidade. Para política, zero pacificação. Depois o Fábio fala melhor disso que ele, integrando. Só que eu deixo o pessoal entender. Sim. E aí, volta e meia, por essa questão de espaço eleitoral, a gente presencia algumas discussões na Câmara, como a gente presenciou recentemente de Bruno Pezão e Nildo, por disputa de espaço sim, na Baixada Campista, e como aconteceu também com o próprio Fábio Ribeiro, que tem um vínculo muito forte àquela região de Lagoa de Cima, e a gente tem na Câmara um vereador, que é o Dandim de Rio Preto, que também tem lá suas pretensões muito claras naquela região, de Santa Cruz para cima, né, de Nova Brasília para cima. Né? E a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas se sentem pertencentes àquele território, e por isso elas acham que aquele é o espaço eleitoral delas, e aí quando elas se sentem de uma certa forma desprestigiadas naquele local, acontece algumas coisas. E foi o que aconteceu durante uma inauguração em Santa Cruz. O Dandim não gostou de algumas declarações feitas pelo Fábio ou pelo Vladimir, e ele colocou isso na Câmara. E aí então, na Câmara, mais recentemente, ele fez umas declarações um pouco duras em relação ao Fábio, e aí colocando, né, até mesmo a questão do caráter, da seriedade do Fábio em questão, trazendo questões passadas, né, de algumas ações judiciais, inclusive, contra o Fábio. E aí, mas a gente percebe que esse clima está sempre lá, né? Ou seja, a gente sabe também que, por Fábio estar hoje à frente, né, de uma pasta importante de visibilidade, porque hoje, se tem uma pasta que tem tanto para críticas quanto para solução de problema, hoje é a pasta da Secretaria de Obras. Não foi à toa que ele está lá, por ser um homem de confiança. Hoje, talvez seja o maior montante do Estado destinado a campos, está relacionado às obras, né? E então, essa é a visibilidade que Fábio tem hoje lá na Câmara, muitas vezes, né, e sendo cobrado, e é isso que a gente vai falar. Inclusive cobrado também em relação a obras, né, porque dizem que o que está sendo feito em Campos é maquiagem, que obras estruturantes de fato
isso não está acontecendo, que os alagamentos continuam acontecendo, que problemas estruturantes não estão sendo resolvidos, a não ser com a ajuda do Estado nessas obras do bairro Legal. Então esses são assuntos que a gente vai abordar com o Fábio aqui. Bom, e você deu uma resumida, Fábio já deu uma adiantada, e que é extremamente normal. Isso aqui é um programa ao vivo de rádio com transmissão de imagens aí pelos aplicativos e pela Plena TV. Que aí é reprise, mas não tem edição no programa. Quando eu falo assim, o programa é editado para podcast, é que a gente tira aquela primeira parte que fala as manchetes e tal, vai só a entrevista. Sim, e é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, para entender. É porque fala assim, mas Fábio está sempre aqui no programa, mas também porque o Fábio tem hoje esse papel de destaque sim, no governo. Né? Não tem como falar hoje do governo Vladimir sem direcionar a atenção ao Fábio, sem direcionar a atenção à saúde, com o próprio doutor Paulino, a educação com o Marcelo Félix, são hoje as pastas mais cobradas hoje na Câmara. E claro, a Subsecretaria de Energia Pública, que hoje... E transporte público. Mas acho que o que mais falo hoje na Câmara é realmente em relação à iluminação pública. Acho que é o assunto. De comentário na Câmara, tá, sim, perfeito. Estou falando de... Né, eu posso falar alguma coisa do seu brilhante contexto que você, da contextualização que você fez? Dá lá, Rodrigo, depois do contexto aí tem alguma coisa. Pode, não, isso mesmo, só para gente contextualizar para quem está em casa ouvindo a gente. Primeiro a questão, você realmente quando eu estava falando que a gente sabia da dificuldade que a gente iria passar na Câmara, né, e aí eu queria só contextualizar. Nunca na Câmara a gente deu tanto espaço à oposição. A oposição começou em minoria, depois teve a maioria, né? Nós tivemos um erro que já comentamos aqui várias vezes, a questão da antecipação da eleição da mesa. Isso foi um erro político nosso. Também eu acho que hoje, tendo mais... Porque, apesar de ter 55 anos, a gente aprende a cada dia, né? Sim. Então hoje, fazendo uma análise, eu tenho certeza que quando a gente saiu para a reeleição, isso é um erro político nosso. Então a gente teria que estar indicando outro nome a não ser o meu, entendeu? Então, teve esse erro também, então são dois erros. Nós perdemos a Câmara. Quando perdemos a Câmara, perdemos a maioria na Câmara a partir do dia 15 de fevereiro de 2022. De lá para cá, a gente, com a minoria, a gente conseguiu aprovar todos os projetos do prefeito. Por quê? Porque a gente tinha a caneta da presidência, não. É lógico, a gente sabia articular mesmo, né, com essa questão toda, desde falando que eu queria caçar e, na verdade, nós provamos que eu não queria caçar, porque todas as ações judiciais a gente tinha decisões favoráveis para a gente. Por quê? Porque o regimento era observado rigorosamente. Então, se a gente não observasse o regimento interno, a gente não ganharia todas as ações judiciais, por exemplo. Então, a gente só teve uma decisão desfavorável aqui, em primeira instância, e essa decisão foi revertida no Tribunal de Justiça. Então, todas as decisões judiciais foram a nosso favor, porque a gente observava o regimento interno e fazia cumprir rigorosamente o regimento interno. A Câmara ela é parlamentar, mas o sistema é presidencialista, vamos dizer assim. Por quê? Porque dá muita força ao presidente. Não é? O presidente ele tem a grande capacidade de interpretar o regimento no lato sensu. Então, isso deixa o presidente com muito poder. Então, a gente pôde, junto com o regimento e a lei orgânica, estar conduzindo, aquilo que eu falei. A gente conseguiu aprovar todos os projetos, do prefeito Vladimir. Para dizer que aprovou todos os projetos, só ficou um para trás, que foi um projeto para financiamento de viagem para atletas do município, que a gente não conseguiu fazer o consenso, ali com a maioria da oposição, porque as emendas não do vereador Rafael Twin, não, muito pelo contrário, ele teve bastante assim, bom senso, e a gente discutiu junto com a presidência da Fundação de Esporte, a gente conseguiu chegar ao consenso, mas tinha outro vereador que fez de oposição, na época, que fez emendas que a gente não conseguiu chegar a um consenso, então só teve esse projeto. No restante, por quê? Porque teve realmente diálogo e espaço. A gente dava, como é que se diz? Esclarecimento pessoal, a gente dava um 56,
Para quê? Para que a oposição tivesse voz, já que a gente estava... Mas não é o que fala que você cortava o microfone do pessoal o tempo todo. Eu sei, filho, mas você fazia a cobertura lá da casa, você sabe que não é isso. Uma coisa é o que fala, outra coisa é o que a gente faz, entendeu? Então eu fico muito tranquilo, por isso que eu comecei com essa questão de agradecer a Deus, porque, e eu falei aqui, até a minha ejaculatória, por isso que eu comecei essa coisa, eu fui criticado. Então quer dizer, você já pensou se duvidar da fé de uma pessoa? Então isso é uma coisa de uma falta de respeito, né? E aí a gente já começa, né, a entrar nesse assunto, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que respeitar, não é? Falando que eu não... Como estão querendo me chamar para briga, mas eu não vou entrar na briga, porque eu acho que a briga minha, né, hoje, né, por ser vereador, por estar secretário, a briga minha é pelo povo de Campos, e não contra A, B ou C, entendeu? Então, falou de mim, vai responder na justiça, entendeu? Nós já passamos procuração para advogado, vai lá, vai responder na justiça. Agora a gente tem que trabalhar, né? Concordo, né, com você, a gente tem um desafio, aí não é só a Secretaria de Obras, mas todo o município, que é a questão dos alagamentos. Nós temos hoje, a razão do alagamento é também, né, a falta de manutenção nesses anos todos, né, de 4 anos aí que não fizeram manutenção de galeria, que não fizeram manutenção de canais. Então hoje, Cláudio, a gente tem um desafio que é a manutenção dos canais. A gente tem que fazer a limpeza dos nossos canais, né? Porque isso aí... Vai sobrar para você isso? Essa coisa dos canais, se me permite interromper, é porque a gente acompanha muito de perto isso. Eu sou fascinado por esses canais aí, porque, inclusive, o João Siqueira esteve aqui com a gente na segunda-feira. Você ouviu? Ouvi. João é meu amigo. João e parceiro, e que faz um trabalho extraordinário. O Tito Inojosa, presidente da Asflucan, que se tem uma máquina hoje em Campos, agradeça a Asflucan, e aí a presidência do Tito, que, né, vive agora o luto aí da perda da sua mãe, pelo qual... Isso, mandar um abraço pro Tito e pro Assis, né, grandes amigos, né, toda a família Inojosa aí, os meus sentimentos. Perfeito, já falamos aqui também no particular, mas nossas condolências aí ao Tito, mas essa questão dos 1.470 quilômetros de canais e subcanais de Campos, isso é fantástico, porque se você colocar esses canais, por exemplo, na mão dos japoneses, chineses, aqueles que produzem manga o ano inteiro, você é da roça, você sabe que manga antigamente era quando? Dezembro, janeiro, fevereiro tinha manga, depois não tinha mais. Carregava, né? O pé de manga demais, era sinal de quê? De enchente. De enchente. Então as coisas dessas também, né? Mas, cara, assim, você pensou esses canais nas mãos desse pessoal e a gente fica aqui numa briga, cara, para tentar manter esses canais limpos, enquanto também existe o despejo de esgoto irregular dentro dos canais, que aí é outro caso, é outra situação muito complicada. Então, assim, quando você fala dos canais, eu fico atento. Vai sobrar para você também, para a Secretaria de Obras, cuidar dos canais, ou já está sendo feito? A competência da manutenção dos canais é do INEA, não é? É do órgão do Estado. Exato. Então, hoje, a gente tem discutido muito a nível de município, não é? A Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e a Secretaria de Defesa Civil, para que a gente possa estar não só solicitando recursos do Estado, que eu tenho falado aqui, que é um grande parceiro do município, mas também, não é, a delegação dessa manutenção, já que existe ali um flagrante interesse local, para a gente estar conduzindo não só, né, da questão que a gente está falando aqui dos alagamentos, mas também da produção rural, que é muito importante. Então, a gente tem conversado bastante, os secretários, né, os técnicos. Existe já um projeto de manutenção, já foi apresentado ao prefeito, né, e a gente vai estar aí junto ao governo do Estado, mais precisamente ao vice-governador, né, o Thiago Pamplona, que tem se oferecido muito, né, por estar ajudando, já que toda a questão do meio ambiente, né, ele que conduz, ele tem se oferecido muito para ajudar o nosso município, para que a gente possa estar, né, tendo uma regular manutenção dos canais. Não é? Nós temos o canal Campos Macaé, que é estratégico para os alagamentos da nossa cidade, junto com
Aí eu falo a bacia do Grande Macaé, né? Campos Macaé. Aí tem um canal do Saco, tem um canal do Parque Aurora, tem o Goiabal, então são vários canais que a gente já tem feito pequenas intervenções, mas a gente tem que estar tendo uma intervenção mais pesada para que no momento certo a gente esteja também com as galerias. Então, aproveitando das galerias, e o Cláudio foi bastante também certeiro aqui, em falar que nós temos um problema de esgoto nos canais. Por quê? Porque o esgoto está sendo despejado nas nossas galerias, então, que é irregular. Então, na minha concepção, aí como vereador, como secretário, como gestor, né, de uma pasta que é fiscal da concessão do Águas do Paraíba, e o Juscelio sabe muito bem, concorda comigo, falou em esgoto na área urbana, a competência da Água do Paraíba. Então, se existe alguma intervenção ou obstrução de galerias em que o esgoto, né, vai parar em nossos cisternões, e nós tivemos audiência do Ministério Público essa semana para definir isso, né, no meu entender, né, a Água do Paraíba que tem que proibir, até aproveitando aí, né, a questão da audiência da Câmara, e aí eu vou dar uma ideia, que eu já dei uma ideia para o Juninho Virgílio, já dei ideia para o pastor Marcos Elias. Eu não estou na Câmara, mas hoje eu já vi uma necessidade da gente elaborar um projeto de lei para que a Água do Paraíba, né, a concessionária, seja obrigada à instalação do primeiro esgoto na residência de forma gratuita para o morador. Por quê? Porque ele hoje coloca ali o tio na calçada e a dispensa da instalação entre o tio e o esgoto da residência é do proprietário. Então, acho isso aí é uma coisa que causa, não é? O que a gente vê de qualquer galeria que a gente abra hoje no município, a gente vê realmente o esgoto. E a gente, com a história nossa na Câmara, e Rodrigo, a gente também tem história boa na Câmara. A Câmara de Campos, né, nessa legislatura, foi a primeira vez que nós fizemos a prestação de conta da Água do Paraíba, né, reprovamos e aprovamos um relatório pela rescisão da concessão, ou o prefeito fazer o acordo, então fazer uma repactuação aí contratual. Então, por esse histórico, eu agora, como fiscal desse contrato, então a gente tem feito até uma parceria com a Água do Paraíba, a gente avançou. Por exemplo, hoje, ali na Rua Formosa, na Rua Tenente Coronel Cardoso, nós estamos fazendo ali uma pesquisa, uma ação conjunta da Prefeitura e da Água do Paraíba. A gente abre a galeria, certo? Né? Vai limpando a galeria e atrás um robô, né, da Água do Paraíba vem identificando as obstruções. Então, isso aí é visando, né? E aí, né, Rodrigo, já respondendo aos colegas que estão criticando que a gente não está fazendo nada de estruturante, né, nós estamos realmente, muito pelo contrário, nós estamos preocupados. Hoje, o desafio que eu puxei para a equipe da Secretaria de Obras hoje é acabar com os alagamentos. Então, isso não acaba de uma hora para outra, né? Você tem que fazer a manutenção de galerias, você tem que cuidar da rede de esgoto, que é de competência da concessionária Água do Paraíba, você tem que limpar os canais, né? E você tem que conscientizar, né, o cidadão, e aí eu aproveito da grande audiência da Folha da Manhã para que não jogue a rede de esgoto da sua casa dentro da galeria, porque isso aí faz um mal tremendo à coletividade, não é? Eu cheguei a publicar no meu Instagram, não é? Um flagrante assim, o tio da Água do Paraíba na calçada e o cano de esgoto da residência na galeria do município de águas fluviais. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa conscientização, né, de que quando você... eu não vou pagar esgoto, não quero pagar esgoto. Mas, na verdade, você está fazendo mal para toda Campos. Por quê? Porque esse esgoto vai parar no cisternão, certo? E aí vem os alagamentos. É lógico que não é tão simples assim. Aquilo que eu falei, a falta de manutenção foi muito grande. Agora a gente está fazendo a manutenção das galerias, a gente está fazendo... Na Câmara, por exemplo, uma situação está sempre lá. Tem morador indo para lá, e aí volta e meia, eu acho que o próprio Elinho Naim já deve ter levado a situação para você, outros vereadores já levaram a questão da Souza Mota. É Souza Mota, porque eu sempre confundo, tem Souza Mota e tem Souza Mota. Acho que é na Souza Mota.
né? Souza Mota é aqui. A da subida da ponte. Souza Mota Lá é Souza Mota. É Souza Mota. Souza Mota atrás do exército ali. Ali, na verdade, eu queria aproveitar, né, quem realmente está conversando, quem está conversando muito comigo sobre a Souza Mota é o ex-vereador Quelinho, né? Queria Quelinho mandar um grande abraço para o ex-vereador, meu amigo Quelinho Ares, e também o Quelinho Povão, que são ali de Santa Helena, né, São José. Eles estão sempre conversando comigo, e ali, por incrível que pareça, nós já fizemos a limpeza da galeria, né? Existe um cisternão no Santa Helena, estava faltando uma bomba e a gente, em parceria com a Artérios doou, né, essa bomba que estava faltando. A Água do Paraíba está construindo o suporte da bomba, e nós vamos, né, fazer também um projeto. Já foi feito esse projeto, já vamos começar o processo licitatório para a construção de mais uma drenagem que vai sair, né, ali da Souza Mota em direção à Água do Paraíba. Então, é uma coisa ao Rio Paraíba, melhor dizendo, ao Rio Paraíba. Então, eu estava até conversando com um delegado da Polícia Rodoviária Federal ontem, né, que a gente tem trabalhado muito. Né? Então, quer dizer, a gente já tem feito, mas, repito, quando a gente faz a limpeza do cisternão do Santa Helena, por exemplo, a gente encontra um monte de esgoto. Então, quer dizer, a questão do esgoto realmente é uma coisa que a gente recorrente e que a gente tem que dar uma acessada para isso. Então, pela primeira vez, né, a gente nomeou um gestor de contrato da concessão Água do Paraíba, a gente nomeou 2 fiscais, e nós, pela primeira vez, a Secretaria de Obra, isso aí não é questão de orgulho, estou falando, é fato, a gente está autuando a Água do Paraíba, né, não só da questão do esgoto, mas também quando ela não faz aquela reposição do cimento ou da calçada da maneira que tem que ser feita. Então, a gente já tem notificado, 80% das nossas notificações a Água do Paraíba faz o reparo, mas aquilo que não é reparado a gente tem autuado, ou seja, tem multado a Água do Paraíba, uma multa pesada, chega a quase R$10 mil diária, entendeu? Para que a gente possa estar realmente levando o contrato e a lei de concessões a sério. Deixa só eu pedir licença a você para pegar esse fio aí que você deixou, da Ponte Alaí Ferreira, que foi construída no governo Alexandre Mocaiber, e isso lá para 2006. O projeto original, eu não vou saber especificar exatamente onde é que é, se é na padaria Nogueira ali, ou se mais adiante um pouco, ou se, onde é que sai o acesso à ponte. Porque a Souza Mota, ela não era só uma viazinha de acesso ali a bairro, e a BR-356 e a BR-101 até, ela liga as duas, por trás daquele pedaço ali do Exército. Ela não tem estrutura para aguentar um trânsito de BR-101. Então, a não ser que você refaça ela toda, que você, né, planeje, e ainda mais aquele desvio que você tem que pegar depois de sair da Souza Mota para acessar a ponte. Quer dizer, vira e mexe, tem carreta ali quebrada, tem carreta agarrada ali com é difícil, às vezes, carretas de tamanhos fora do padrão. Não dá para retomar agora com você na secretaria, esse projeto original do traçado da Ponte Alaí Ferreira, não? Porque me parece que pegou foi na questão de desapropriação. Está sendo feito isso, a gente tem conversado com o proprietário, né, de um terreno, tem uma casa que tem... É um terreno só que está agarrado ou tem mais? Pelo que eu sei, sim, não vou garantir, mas pelo que eu sei, sim, mas até o próprio gabinete do prefeito está bastante imbuído, não só a Secretaria de Obra, mas o próprio gabinete do prefeito, a gente dar essa solução aí, fazer essa solução. E você falou muito bem, quando o trânsito pesado é desviado, onde não tem um preparo, né, as galerias também vão, o trânsito pesado acaba também, né, cedendo. Eu queria só voltar aqui lembra a Rua do Gás na Tenente Coronel. Lembra a Rua do Gás com Formosa, aqui do lado do batalhão? Quando o trânsito do Porto descia por ali, aí tinha que dobrar ali. Nada fazia. A Secretaria de Obras fez umas 3 ou 4 intervenções ali naquela esquina, e no outro dia estava afundando.
Eu queria só fazer uma justiça. A gente ao fazer essa pesquisa, vamos dizer assim, dos pontos, né, de alagamento aqui tradicional, né, ali em frente ao batalhão, a gente sabe disso, como a da Pilinca, a gente está fazendo várias pesquisas para a gente possa estar no próximo ano não ter os alagamentos que a gente sempre teve. A gente descobriu uma galeria ali, rapaz, de mais de metro, cara. Ali na Rua Formosa, né? E aí a gente tem que fazer justiça, né? Mandar um abraço aí pro meu colega que está me ajudando muito, o doutor Edilson Peixoto. E então o prefeito, na época, Antônio Garotinho, né? Eles fizeram uma rede ali, realmente uma rede bastante robusta que sai no canal de Coqueiros. Acontece, né, que a questão do esgoto, para dizer a verdade, ali mesmo, ali antes, aquela rua, esqueci o nome da rua, antes do batalhão, ali... João Guimarães. Ali passa pelos fundos do Trianon. Ali é o problema de todo alagamento, né, da Edgar Peixoto, é um transtorno danado ali, que traz a vários moradores da nossa cidade. Então, quer dizer... ela tem um desnível. Eu estou falando isso porque nós estamos trabalhando. Estou falando justiça à secretaria. Nós estamos investigando a questão do alagamento. Não estão fazendo obra de maquiagem, não. Né? As obras que nós estamos fazendo aqui, já entrando nas obras aí em parceria do Estado, tem os bairros legais, né, que o município também está fazendo com recursos próprios. Né? Nós vamos, essa semana aí que entra, nós vamos fazer um lançamento do bairro legal do Parque São Benedito. Não é? Estamos respondendo, ultimando a questão licitatória também de outros bairros que estão no Tribunal de Contas para que a gente possa estar lançando com verba municipal. Não é? Haja visto que eu fiz parte, acho que do governo que mais investiu em infraestrutura no município, que foi o governo Rosinha, né? Os bairros legais. Aí eu posso falar, citar vários bairros legais que Rosinha construiu. Né? Então, quer dizer, a gente está realmente com essa visão das obras de infraestrutura, porque você falou de Paulo Irano, você falou de Marcelo Ferri, mas tem uma outra pessoa que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que tem feito um trabalho de bastidor, um trabalho de articulação muito importante, que é o Mauro Silva. O Mauro Silva tem realmente prestado um relevante serviço para o município, né? E ele disse aqui na Folha que desenvolvimento começa com infraestrutura. Sim, não é isso? Então acho que a gente quando pensa campus, a gente tem que pensar campus no futuro. A gente tem que pensar campus independentes dos royalties, a gente tem que pensar campus, né, trazendo indústrias. Então, para isso acontecer, né, eu acho que, por incrível que pareça, né, eu acho que até a Folha começou esse debate lá atrás, com a própria dona Dilva, de que os royalties têm que ser revertidos para a questão de infraestrutura, para a questão de desenvolvimento, e é isso que o governo Vladimir Garotinho tem feito, entendeu? Investir, recuperou a capacidade de investimento e está investindo os royalties naquilo que traz e trará, né, desenvolvimento para o nosso município. Quando eu falo de desenvolvimento, eu falo não só a questão de infraestrutura, a questão social, mas também, principalmente, a geração de emprego. Então, para isso, a gente precisa atrair indústria. Aí, eu só estou falando disso no conjunto, estou falando para caramba hoje, né? Mas aí você tem aí o papel do nosso vice, né, Frederico Paes, importantíssimo, né, como um grande empreendedor que é, né, como grande homem da área de saúde, que não só na área de saúde, mas aquilo que é a nossa vocação natural, que é a agricultura. O agronegócio do município de Campos tem que voltar. Então isso passa por infraestrutura, isso passa por estradas do interior que estão sendo recuperadas. Nós agora, com verba municipal, nós estamos recuperando 7 estradas, né? 2 na região de Lagoa de Cima e Rio Preto, né? 2 na região lá de Santa Ana, Travessão, uma no norte, né, que é lá de Morro do Coco a Pedra Lisa, e a linha do Limão, que é de Goitacazes a São Sebastião, né, que passa na terra do vereador Cassiano Tavares, Nildo Cardoso e Bruno Pezão, que é questão política aí. Não, e lá ainda tem Marcione da Farmácia, que é de Tocos, né? É de Tocos. Não, tem Hugo Pereira, que é da Baixada. Tem um monte de gente. Tem metade da Câmara lá. Mas olha só, eu até faço essa reflexão, o seguinte. Mas lá, acho que o bicho pega pra você mais pro lado de cá, né?
Mais pro lado de Santa Cruz. Não, mas deixa eu falar com você. Foi até bom você falar isso. O vereador de Campos, no meu modo de entender, a minha concepção, tá? Eu respeito os outros. Ele é eleito para ser vereador do município. Não é eleito para ser o vereador de Lagoa de Cima, nem de Rio Preto. É lógico que ele vai. Nós somos representantes. Nós representamos determinados segmentos ou segmentos da sociedade. Então, eu estava fazendo essa reflexão antes de vir para cá. Eu tenho o meu modo, né? Que hoje eu sou funcionário público, né? Sem ser vereador, sem ser minha vida política. Eu sou um cara da classe média, que eu sou funcionário público, que estudou, né, nos colégios de Campos, no Liceu de Humanidade com muito orgulho, que fez uma faculdade fora, que voltou. Então, eu acho que minha vida ela é comum à de vários campistas, não é? Que não é que eu represente, mas que eu tenha a questão da vida. Então, nós somos representantes, na verdade, do município todo. Então, você fazer, Lagoa de Cima só entra o Fábio Ribeiro. Não é. Lagoa de Cima todo mundo tem. É o chamado reduto eleitoral, não né? existe, todo mundo tem que ajudar. Nós precisamos ter um projeto estruturante para Lagoa de Cima, de infraestrutura, de desenvolvimento do turismo, entendeu? De desenvolvimento da agricultura. Então, eu acho que isso é um debate que a gente tem que... É lógico, na questão da eleição, você no reduto eleitoral. Eu nasci jogando bola lá. Hoje eu tô tendo a oportunidade de novo, graças a Deus, de fazer um campeonato, de estar junto, participando de um campeonato de futebol, que é uma coisa que eu fazia com meu pai. Meu pai era o presidente da Liga Lagoana de Futebol. Tem muita gente que nem sabe que isso existia, mas existia. Então meu pai era o presidente da Liga Lagoana. Hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer. Por quê? Porque é uma coisa de Lagoa, lógico, a gente é de lá, mas eu não posso deixar Lagoa de Cima como propriedade do Fábio Ribeiro, não é? Lagoa de Cima é propriedade da humanidade, não é? Porque aquilo ali é muito bonito, não é verdade? Então, quer dizer, eu falo que é um dos lugares mais bonitos do mundo e é verdade. Agora, quando a gente fala... a gente vai voltar daqui a pouco para falar das obras, já que você entrou aí, a gente falou sobre isso, né? Cláudio reforçou. Pacificação pela governabilidade, pacificação não é pela questão eleitoral. Você acha que existe, por parte, às vezes... o que acontece muitas vezes e tumultua é por conta de provocações que acontecem, às vezes, de uma fala que às vezes não é bem interpretada, ou isso faz parte do jogo político? Rodrigo, você está me provocando, eu vou entrar. Eu acho o seguinte, e eu fui muito questionado sobre isso, mas eu posso afirmar com você, eu sou uma pessoa democrática. Eu acho que a democracia ela é o melhor sistema para o nosso Brasil. Eu vou defender a democracia sempre, vou defender as instituições. Aí, quando eu falo instituições, eu falo em Constituição Federal, eu falo em lei orgânica estadual, lei orgânica municipal. Eu vou sempre defender isso. Infelizmente, na política, tem muito demagogo, entendeu? E aí, quando você começa a querer jogar a desculpa daquilo que você não faz para uma outra terceira pessoa, que não é verdade isso, vamos falar a verdade, não é verdade isso. Quando a gente é criticado, ou a gente critica alguém, é porque essa pessoa não fez nada. Então, subir numa tribuna e falar mal de A, de B ou de C, não é mal entender, isso aí sou eu. Quando eu vejo um deputado, um senador, um vereador fazer isso, eu vou questionar aquele parlamentar que não está fazendo nada. Ele está deixando de trabalhar para falar mal das pessoas. Então, hoje, nós estamos aqui conversando com a necessidade de Campos. Campos está recuperando, mas tem muita coisa por fazer, gente. A gente está na hora de somar forças, de queimar nossas energias em benefício do cidadão de Campos. E não da gente ficar brigando. Por isso que eu estou falando com você. A minha resposta é, olha, vou entrar com processo judicial e ponto, certo? Não vou ficar olhando para trás, não vou bater, não vou falar que fulano é isso, fulano é aquilo, porque eu acho que a gente precisa, agora, pacificação. O que é pacificação? É união. E Cláudio falou aqui que eu vim aqui 6 vezes, eu acho que eu vim mais. Desde 1º de janeiro para cá, eu acho que eu vim, eu vim mais do que as 6 vezes. E pode pegar todas as entrevistas, que em todas as entrevistas, eu defendi a união por Campos. Que eu acho que a saída é a união por Campos. O momento eleitoral é único. A disputa pelo voto, aí
essa disputa é salutar porque é democrática, não é isso? É único. Depois disso, irmão, os atores estão eleitos, vão ver o que a gente vai fazer, vão brigar pela nossa cidade, cara. Nossa cidade, eu fico emocionado porque tem um grande potencial. Nós somos o maior município do estado do Rio de Janeiro, com uma questão demográfica privilegiada, com a questão natural privilegiada, com um povo privilegiado. Hoje, não é, a Campos é um grande formador de vamos dizer assim, de pessoas de nível superior. Né? Campos hoje, com o advento da UENF para cá, trouxe realmente um polo universitário muito grande. Então a gente tem que investir na tecnologia que é produzida na nossa cidade. Nós temos o IFE, nós temos a UENF, nós temos a UF, nós temos Cândido Mendes, né? Nós temos instituições públicas e particulares para isso. Então nós temos que parar de brigar, só isso. Entendeu? Então a briga não leva nada a lugar nenhum, né? Então, só que como um bom cristão, a gente tem que ser firme naquilo que a gente acredita, né? Então, eu acho que é muita demagogia também, entendeu? É você querer continuar com a velha política, né? Do criticar, fala-se muito em respeitar regimento, mas eu nunca vi, por exemplo, aí eu vou criticar, vou entrar na sua onda. Eu nunca vi presidente justificar voto. O presidente não vota. O presidente da casa justificar voto. Você pode pegar, já que você faz a cobertura, não é? Que o presidente foi justificar voto. Como? Ele não vota. Então, quer dizer, isso está respeitando o regimento? Não está. Então, quer dizer, estou falando com você, é uma coisa que a gente tem que se policiar. Já que a gente quer criticar, a gente não que o faça da melhor forma. A crítica, no meu modo de entender, tem que ser positiva. Ninguém construtiva, ninguém é dono da verdade. Isso aí Então, a política, ela tá para melhorar a vida das pessoas. Só isso. Boa. Ô Fábio, são 8h05. O bloco devidamente alongado por temas polêmicos realmente, invertido aqui na pauta que a gente anunciou, que é absolutamente normal. Eu vou pedir licença. Mas a gente vai voltar depois de falar disso, né? E tem mais assunto ainda. Fica à vontade. Ô, Rodrigo, você não tá satisfeito, não? Bichinho danado aí. Não, esteja sobre as projeções aí, dessas reuniões que o Vladimir teve lá no Rio de Janeiro, com que você de política não vamos deixar de falar. Até 2024 a gente tem muita coisa para. Você imagina aí, se você está claro. na reeleição. Aqui, a frase melhor que o Rodrigo disse aqui, a gente tem que falar a verdade, e aí é por isso que a gente está falando isso, e por isso que eu estou sendo lembrado, é que em 2024 a briga começou, gente. Já. Então, quer dizer, só que anteciparam demais. A gente tem que cuidar do nosso município, a gente tem potencial para isso. A gente hoje, o presidente da ALERJ, da Assembleia do Estado, é do nosso município, rapaz. A gente tem que parar para pensar, entendeu? O nosso prefeito hoje, ele tem feito coisas maravilhosas. Então, a gente tem hoje um governador que tem, né, vamos dizer assim, a parceria tanto com o presidente da ALERJ quanto com o prefeito. Então, a gente temos que avançar, vamos avançar em benefício do cidadão. Na verdade, a gente vive uma eterna eleição, né? Porque tem eleição de 2 em 2 anos. Só que, na verdade, a gente vive numa eterna campanha. Acaba a eleição para presidente da República, governador, em alguns casos senadores também, e deputado estadual federal, vem o quê? Eleição para prefeito e vereador. Mas uma já está ligada na outra, porque a de 2024 já está engatilhando a de 2026. Porque se fulano for vereador e for bem votado, ele pode vir deputado estadual. O negócio é tenso. Então, assim, a gente vive numa eterna campanha. O brasileiro parece que se acostumou com isso. Campos, São João da Barra, São Francisco, as cidades aqui da região são bem politizadas. Né? Muito obrigado, Fábio. Mas isso aí tem um nome. Antônio Garotinho. Antônio Garotinho foi prefeito de Campos. Pode ser. Ele criou, ele deu a Campos. Eu sei que eu sou da geração do Garotinho, né? Um pouquinho mais novo. Mas antes do Garotinho a gente não discutia política como você em Campos, não. Depois dele prefeito, você sabe disso. Sim. Aí começou a se falar da famosa Rua dos Homens em Pé,
né? Verdade. Não é verdade? E aí, na verdade, a gente discutia política em cada esquina do nosso município. Então, realmente, a politização de Campos tem um nome quando não tinha que é Antônio Garotinho. E quando não tinha o mandato, tinha o rádio. Isso. Não, e ele faz política, né? E eu vou falar aqui, as pessoas, para mim, um dos grandes, brilhantes políticos da nossa época, né, do Brasil, chama-se Antônio Garotinho, e realmente ele trouxe essa característica para o nosso município, que é discutir política. Se isso se desvirtuou, acho que a gente tem que voltar, porque a política, eu repito, estou sendo bastante... Estou reiterando aqui, a política é a arte do bem governar, gente. Mas as pessoas falam muito que o Garotinho trouxe essa política mais raivosa, de ataque, de ir pra rádio atacar as pessoas falam muito disso, né? Então, assim, talvez o nível que a gente chegou também, ao ponto que a gente chegou, de precisar de uma pacificação, tenha vindo muito disso também, né? Então a gente também não pode deixar de falar sobre isso. Não tem sua característica, né, Rodrigo? Então você vê hoje, por exemplo, né, o Vladimir com a característica contrária. Né? Então, quer dizer... E aí você, da época do Garotinho, também pode incluir aí o Marco Bacelar. Sim. Isso. E aí você inclui da época do Vladimir agora o Rodrigo Bacelar, que parece estarem fazendo aí uma política diferente da que os pais fizeram. Com certeza, a gente vê só vamos dizer, esses 6 meses de pacificação, na verdade, né, você que analisa a Câmara, são 6 meses de pacificação. Se eu vou pegar, ajudou muito o nosso município. Então a gente defende, tipo assim, Fábio, você acha que essa paz vai continuar? Não acredito. Mas a gente tem que aproveitar que seja eterno enquanto dure, não tem? Não tem essa do nosso poeta? Tem. Que seja eterno enquanto dure. Perfeito. Bom, 8h10 agora, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Vamos voltar a conversar então com o Fábio Ribeiro. No próximo bloco você continue aí, o Massa Bruta, o pessoal está aqui na internet aqui interagindo. O próprio João Siqueira também já agradeceu a você aqui, entre outros, e a gente faz uma pausa rápida para continuar conversando com o Fábio Ribeiro, junto do Rodrigo Gonçalves, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.